Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 300 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Mensagem da Paz. A importância cósmica dessa mensagem reside, a nosso ver, em dois fatos capitais. Primeiro, ela foi ditada ao balde quando um furacão em chamas, chamado Segunda Guerra Mundial, devorava a Europa e o mundo. O mundo estava conflagrado e a impressão é de que o incêndio seria universal. E segundo, porque ela desceu sobre a alma incendiada do ser humano como chuva providencial e salvadora, medicando-lhe as feridas, apontando-lhe a saída do conflito e o caminho de sua regeneração. Era a voz do cosmo descendo sobre o caos da terra para chamar o homem à sua responsabilidade histórica perante sua consciência e perante a humanidade. Nunca a mensagem do Evangelho foi tão necessária entre as criaturas terrenas quanto naquela hora de horror em que o planeta desmoronava. E a voz de sua voz ressoou no mundo como se fosse a voz do próprio Deus. É o que vamos ver agora neste texto poderoso, escrito na noite de Quinta-feira Santa, no Monte do Santo Sepulcro, na Páscoa de 1943. Minha última mensagem pela Páscoa de 1933, dirigida aos cristãos e aos homens de boa vontade, foi minha derradeira palavra naquele ciclo de preparação e esperança. Já se encontram amadurecidos muitos acontecimentos ali pré-anunciados. Até junto de vós retorno, nesta Páscoa de 1943, após 10 anos, na violenta constrição de uma dor que parecia impossível e, no entanto, se tornou realidade. Venho trazer conforto aos homens e aos justos, aqueles que creem. Venho dizer, no seio tumultuoso da destruição universal, a equilibrada palavra de paz. É esta, por isso, a mensagem da paz. Tende fé, e a fé vos fará superar todas as provas. Deus as permite para que aprendais a usar de vossa liberdade e não para a vossa destruição. Não vos desgarreis no caos, que é só aparente. Imersos como estáis no pormenor, na aflição, na fadiga, não enxergais e não compreendeis o bem que existe além da aparência do mal. Deus, no entanto, invisível e onipresente, está ao vosso lado, caminha convosco, acompanha os vossos passos e vos guia. Sempre vos provê, além da aparente desordem, com a ordem imensa e eterna de suas sábias leis. Sua mão se inclina para o humilde, para o fraco, para o vencido, a fim de erguê-lo de novo. Que vos conforte esta afirmação de uma divina lei de justiça acima da lei humana da força. Diante de dois caminhos vos deixei e fizestes a escolha. O mundo tem a prova que livremente desejou. Desde que vos deixei,
o mundo tem percorrido velozmente o caminho da história. O mais profundo caminho e a mais proveitosa lição se encontram na dor, escola e sanção de Deus. Repousareis. Assim é necessário, a fim de que os resultados do esforço desçam em profundidade e sejam assimilados. Não vos detenhais, no entanto, nos pormenores do momento ou no caso particular, que não constituem toda a vida. Esta se encontra nas grandes trajetórias de desenvolvimento da lei, em que se exprime o pensamento de Deus. Somente se vos elevardes, encontrareis a verdade universal, imóvel no movimento, a justiça perfeita. Somente se vos transportardes acima das contingências do momento e do lugar, achareis a completa liberdade, a tranquilidade do absoluto, a paz que está acima da vitória ou da derrota, a verdadeira paz, tão distante das coisas humanas. Elevar-se é a grande meta da vida, elevar-se pelos caminhos do Espírito. E esse trabalho, sempre possível e livre, pode ser seguido e levado a termo em qualquer época ou lugar. Ninguém, em nenhum caso, pode tolher a liberdade de vos construirdes a vós mesmos, avançando assim em qualidade e poder. E esta ascese é o que mais importa. É para atingi-la que sofreis as provas da vida. Após cada curva da história, obtém-se seu sumo, sua verdadeira colheita, que é a ascensão. As verdadeiras riquezas não se encontram fora de vós, estão em vosso íntimo, e são elas que vos fazem mais poderosos e felizes. São os vossos bons predicados, que nunca se perderão, e não vossas posses materiais, que hão de desaparecer. Qualquer que seja o turno de vencedores ou vencidos, suceder-se-ão, como vaga após vaga, as multidões dos que sofrem e dos que gozam. E o triunfo pode ser instrumento de perdição, enquanto a desventura pode ser instrumento de ressurreição. Nenhuma vida, como nenhuma força, pode ser anulada. Tudo sobrevive transformando-se. Substancialmente, a guerra a ninguém destrói. Minha palavra, que está acima do mundo e de suas lutas, diz, repetindo a lei de Deus que rege a vida: ai de quem, possuindo apenas a superioridade da força, dela abusa, esquecendo a justiça. Tudo é compensado na lei e se paga com longas reações sucessivas de ódios e vinganças. A palavra do equilíbrio ensina ao vencedor que não é lícito abusar da vitória, pois por isso se paga. E indica ao vencido os caminhos do espírito, em cuja liberdade é possível restaurar as próprias forças em face de qualquer escravidão exterior. O vencedor acomete as fronteiras naturais da força. O vencido, nas privações, encontra a liberdade. Voltará o sol a brilhar e a vida florescerá de novo após a tempestade. É lei de equilíbrio. O que importa, sobretudo, é que aprendais a lição. Recordai que cada um guarde na profundeza do espírito, com o poder de uma convicção, de uma qualidade adquirida,
o fruto de tantas provações. E que a nova floração de vida não irrompa numa algazarra louca de carne satisfeita, numa orgia de matéria triunfante. O escopo da guerra e o conteúdo da vitória não se acham no triunfo material, mas num triunfo no espírito, numa nova civilização. Ai de vós, se não houverdes aprendido a dura lição e não mudardes de roteiro. Se em vez de subirdes pelos caminhos do Espírito, voltardes a palmilhar as velhas estradas, a vez de recair sob as mesmas dolorosas consequências cada vez mais graves. Minha voz é universal e se desvia das dissensões humanas. Tem às vezes, no entanto, necessidade de descer. Disse, então, com escândalo, Deus é parcial. Mas existe uma balança, um reflexo de justiça, uma ordem também na história, e nela devem atuar. A imparcialidade absoluta seria indiferença e ausência de Deus. A justiça e a ordem, que são os princípios do ser, devem descer também à terra e aí operar, pesando sobre o mal e vencendo-o no choque das forças. De outro modo, Deus estaria somente no céu, e não presente e ativo também no mundo, entre vós, no meio de vossas lutas. As lutas são guiadas por Ele, a fim de que não se reduzam à absoluta destruição e caos, mas sejam instrumento de construção e de bem. Ele as guia para que as provas e as dores do mundo redundem no fruto, que é a ascensão do Espírito, objetivo da vida. Deixo-vos, por isso, para conforto dos justos, estas verdades. O vosso esforço, mesmo que não possa ser senão individual e isolado, quando é puro e sincero e se dirige ao supremo escopo da elevação espiritual, também se encontram na trajetória da vida. É por isso protegido e encorajado, porque essa é a trajetória ordenada pela lei de Deus. De acordo com essa mesma lei, segundo a qual o universo está construído e que lhe regula o funcionamento orgânico, as forças do mal, embora todas as dificuldades e resistências, jamais poderão prevalecer sobre as forças do bem. É fatal, pois, o triunfo final do Espírito, e no Espírito vencereis. Essa vitória vale a imensa dor que é o seu preço. Amplamente já está sendo executado o plano divino da vida.